Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao debate para a Câmara Municipal de Lisboa, na SIC e na SIC Notícias. Estão connosco Carlos Moedas, que concorre pela coligação PSD-CDS-IL, Alexandra Leitão, pelo PS Livre, Bloco de Esquerda e PAN, João Ferreira, pelo PCP e Verdes e Bruno Mascarenhas, pelo Chega. Muito boa noite aos quatro, sejam muito bem-vindos. O sorteio ditou que começa Alexandra Leitão, depois Carlos Moedas, depois Bruno Mascarenhas e termina João Ferreira. Vamos a isso. Boa noite mais uma vez a todos. É inevitável começarmos pelo acidente no elevador da Glória. Alexandra Leitão, soubemos este fim de semana pelo Expresso que na origem do acidente poderá ter estado a troca do tipo de cabo feita na altura da presidência de Câmara PS. Já tem menos perguntas para Carlos Moedas? Boa noite a todos, cumprimentá-los todos. Não, eu na verdade tenho as mesmas perguntas e digo o mesmo que sempre disse desde o início, desde o dia do trágico acidente que nos enlutou a todos, que é preciso esclarecimentos, que é preciso apurar responsabilidades, que é preciso fazê-lo com o tempo que for preciso, com a serenidade que a situação exige, porque essa é uma forma de honrar as vítimas e, sobretudo, é uma forma de evitar que torne a acontecer. Nós temos que saber o que correu mal para poder atuar tecnologicamente, com soluções envolvendo todos, técnicos, obviamente, da Carris, universidades, ordens de engenheiros, para termos soluções que nos permitam garantir que não volta a acontecer. Ninguém se pode conformar que uma coisa destas aconteça. E, portanto, isso foi o que eu disse desde o início. Nunca fiz mais do que isto desde o início. Na Câmara Municipal, quando finalmente houve reunião, o Partido Socialista e outros partidos da oposição apresentaram um conjunto de perguntas e pediram um conjunto de esclarecimentos, tanto quanto julgo, muitos desses documentos ainda não chegaram, mas para mim o ponto principal é esse. Esclarecimentos com tempo, com serenidade, para evitar que uma tragédia destes volte a acontecer. Carlos Moedas não se demitiu e estando aqui é porque também não deixou cair a sua recandidatura. Continua a achar que não tem de assumir responsabilidade política pela morte de 16 pessoas num transporte público de Lisboa durante o seu mandato? Muito boa noite a todos e muito obrigado. Em primeiro lugar, eu disse sempre que assumia toda a responsabilidade política. Assumirei até ao fim da minha vida essa responsabilidade política. Aquilo que eu disse foi que na altura, e é preciso esclarecer, porque durante dias os lisboetas e os portugueses foram bombardeados com, de certa forma, uma contra-informação do que se estava a passar. Eu estive no terreno, imediatamente no terreno naquela noite. Eu tinha que tomar muitas decisões. Essas decisões não era fazer uma reunião de Câmara, era decisões que tinham que ser tomadas para coordenar um acidente trágico, que era um acidente que não era só de Lisboa, era nacional e era internacional. Foi preciso coordenar de imediato com a Ministra da Saúde, coordenar de imediato com a Ministra da Justiça, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com o MAI e termos essa coordenação desde a primeira hora. Estar ali ao lado das pessoas, ao lado das equipas e tomar decisões. A primeira era que eu vou-lhe responder, queria só, porque era muito importante aquilo que foi feito. A decisão de parar todos os elevadores da cidade, a decisão naquela noite que tínhamos que mudar tudo e que tinha que haver uma investigação externa independente para chegarmos à verdade, que isso era o mais importante, estar nos hospitais, estar com as famílias. Agora, a demissão seria uma cobardia. Nós temos a nossa responsabilidade política, a responsabilidade política do Presidente da Câmara, naquilo que é uma empresa em que
o acionista único é a Câmara, é aprovar uma estratégia para essa empresa, é dar recursos a essa empresa. E eu, como Presidente da Câmara, e os senhores vereadores ao meu lado, como o vereador João Ferreira, nós demos todos os recursos à Carris. Nós aumentámos o orçamento da Carris em 30% nestes anos. Aumentámos o investimento da Carris em equipamento em mais de 60% e a manutenção, que era o montante, era mais de 30% do que no início. Portanto, essa é a responsabilidade política. Essa está muito bem vai decidida. Assumir que foi por causa desta tragédia, fará a leitura dos resultados dessa forma? Eu confio nos lisboetas, confio naquilo que tenho sentido na rua. Porque há seguramente um mundo de comentário, de jornais, de mídia, e depois há o dia-a-dia na rua. E aquilo que eu sinto é a confiança desses lisboetas que sofreram e que sofremos juntos, que estivemos luto juntos, que estivemos ali a sofrer durante aqueles dias e que tivemos de tomar muitas decisões. E eu represento esses lisboetas. Se perder é o seu fim político ou não, para que fique claro? Sabe que eu sou Presidente da Câmara, sou o Presidente da Câmara que em 4 anos consegui fazer muito mais do que se fez em 14 anos com o Partido Socialista. Eu acho que esse julgamento que será feito pelas pessoas, ele parece muito claro em relação àquilo que foi feito pelo Presidente da Câmara e pela Câmara Municipal. O Chega apresentou uma moção de censura ao Executivo de Carlos Moedas e foi rejeitada, mas mesmo que tivesse sido aprovada, não teria poder para o derrubar. A cerca de um mês das eleições autárquicas que já vão colocar Carlos Moedas a jogo, essa iniciativa não pode ser vista como uma tentativa de ter vitórias políticas à custa de uma tragédia? Bem, antes de mais, boa noite a todos e para quem nos está a ver lá em casa. De forma alguma, nós tivemos sempre desde o princípio uma posição muito clara e custa-me ver o incómodo, quer do PS, quer do PSD e dos seus respectivos aliados, quanto a este assunto de tentar atirar este problema para a frente. Na realidade, nós identificámos já desde há vários meses os problemas que haviam na Carris e quisemos exatamente debater esta questão com toda a frontalidade, com conhecimento de causa. E a Câmara fugiu ao debate, não quis estar presente no local próprio que era a Assembleia Municipal. E o Engenheiro Moedas é perito nesta desresponsabilização, quando, inclusivamente, o seu próprio vice-presidente já assumiu essa mesma culpa e essa mesma responsabilidade política. E depois o Engenheiro Moedas, aqui o nosso incumbente, tem atira sempre o problema dizendo que são o acionista e que não tem nada a ver com o assunto. Tem sim, porque há um concedente, que é a Câmara Municipal, e há um concessionário, que é a Carris. E, portanto, na definição de políticas e na fiscalização da atividade da Carris, a Câmara tem uma posição claríssima. Mas se acredita que Carlos Moedas esteve tão mal a um mês de eleições, a melhor moção de censura não é esperar pelo voto dos lisboetas? Não, nós temos naquele momento, quando, repare, se nós não interviéssemos, se nós não tivéssemos dado um sinal de que as coisas não estavam bem, ouvíamos este discurso que o PS nos dá, vamos avaliar, vamos ver quando o que é que vai acontecer, e o PSD a mesma coisa. Eles têm eles são dois partidos, estão completamente capturados pelo sistema e pelos aparelhos partidários e não têm como fugir disto. E, portanto, daí o incómodo deste tema do Elevador da Glória. João Ferreira, boa noite. Uma das questões que levantou depois do acidente foi o facto da manutenção ser feita por uma empresa privada, externa à Carris. Isso já acontece há mais de uma década. Aliás, é assim desde que o João Ferreira está na Câmara de Lisboa, já lá está há 12 anos. Depois do que se soube até agora sobre o que terá contribuído para o desastre, continua a achar que é esse o ponto? Boa noite. O que disse é que há uma investigação que visa apurar as causas e as responsabilidades imediatas. É importante que ela prossiga e nós temos de aguardar as suas conclusões sem ficar propriamente de braços cruzados. Há um conjunto de medidas para o presente e para o futuro que a Câmara Municipal de Lisboa pode e deve tomar, já deliberou tomá-las. Na segunda-feira, quando houve uma reunião extraordinária de Câmara, a pedido dos vereadores do PCP, a Câmara tomou medidas que ninguém tinha tomado até então, é importante dizê-lo, avaliar sistemas de redundância que reforcem a travagem, por exemplo. Havia sistemas de redundância que nós pensávamos que existiam, efetivamente não existirão. É necessário olhar para isso, é necessário olhar para elementos críticos da segurança da operação que possam estar a escapar ao processo de inspeção e de manutenção.
Entre outras medidas, a constituição de uma comissão de avaliação, tudo propostas, no caso estas que refiro, avançadas pelo PCP e que a Câmara aprovou por unanimidade, é importante que se concretizem. Aquilo que é necessário ao mesmo tempo fazer, não pode ficar fora da avaliação política que temos que fazer, é uma reflexão mais ampla, onde cabem, sim, opções de gestão que se tomaram no passado e no presente, onde cabe o desinvestimento na Carris, em várias áreas, inclusivamente na manutenção, onde cabem as opções de externalização, que foram tomadas no momento em que a Carris ainda não estava sob gestão municipal, por governos, em parte do PS, em parte do PSD. É necessário questionar isso tudo, como é necessário questionar os orçamentos. Sim, eu não concordo com Carlos Moedas quando diz que demos à Carris todos os meios, não demos. E a melhor evidência disso já a tínhamos antes do acidente, é que a Carris funciona mal. Os transportes públicos em Lisboa, e a Carris é um elemento estruturante da mobilidade em Lisboa, funciona mal, é pouco fiável, tem poucos percursos, horários em que não se pode confiar, uma frequência muito reduzida, zonas a descoberto à noite e fins de semana, outras mesmo durante o dia. A Carris não cumpre a sua função. Vou-lhe dar este número. O investimento médio anual executado na Carris, desde a municipalização, desde que ela veio à gestão da Câmara, são 27 milhões de euros. E não varia muito entre a gestão PS e a gestão PSD, aumentou ligeiramente em 3 anos de gestão PSD. Ligeiramente. A média são 27 milhões de euros. A média dos 3 anos, não temos ainda o último ano, mas dos 3 anos de gestão PSD e CDS andará por volta dos 30 milhões. Ora, isto é 1/10. É 1/10 daquilo que a Câmara devolveu em 4 anos, por opção do PSD, mas também do PS, e já agora do Chega na Assembleia Municipal, aquilo que a Câmara devolveu de IRS, ou seja, uma medida que aproveita sobretudo aos segmentos da população de maiores rendimentos. 10% da população de maiores rendimentos apanha mais de metade dos 270 milhões que a Câmara gastou, de que se privou no seu orçamento, para dar 1/10 disto à Carris. É uma noção da comparação do investimento que não chega onde é necessário. Quer responder muito rapidamente, Carlos Moedas, para avançarmos? Olha, em primeiro lugar, queria só confirmar o que diz João Ferreira. Nós aumentámos aquilo que são os pagamentos à Carris. Esse aumento foi de 30% em relação aos mandatos anteriores. Segundo, eu percebo que temos aqui o João Ferreira a falar sobre temas diferentes, entre eles o baixar os impostos. Eu tenho um grande orgulho de conseguir baixar os impostos aos lisboetas. São 5% a menos que os lisboetas não pagam de impostos. E eu vejo, obviamente, e respeito a ideologia e respeito a posição de João Ferreira. Gostaria de saber se a candidata Alexandra Leitão vai manter ou não esse benefício para os lisboetas, que eu penso que é muito importante. Percebo que João Ferreira não concorda, então mas penso que era um ponto importante e, obviamente, também os candidatos à volta da mesa. Tem alguma pergunta ou é a pergunta? Era para responder à pergunta de Carlos Moedas. Respondo com certeza, mas antes disso, porque fui a primeira a falar, queria só dizer uma coisa. Eu lamento, eu acho que nós devemos discutir o futuro. E discutir o futuro da cidade de Lisboa é também discutir o estado em que a cidade está. E, portanto, é de alguma forma também discutir o passado ou o presente, na verdade. Portanto, discutir o futuro e apresentar cada um de nós as nossas propostas para o futuro pressupõe também o diagnóstico que cada um de nós faz do estado em que a cidade está, e eu gostaria de ter algum tempo para isso. E não deixando de lhe responder à pergunta, há contudo um aspecto relativo ainda ao elevador. Eu fui tão clara sobre as questões associadas ao elevador, de serenidade, de aguardar. Eu não sou técnica, não vou estar a fazer especulações, isso é tudo assim, mas há uma coisa que eu tenho que dizer, porque já ouvi repetida tantas vezes e já foi tantas vezes verificada. No que toca concretamente à despesa com a manutenção dos elevadores, não houve efetivamente um aumento. Isto já foi verificado, estou eu a dizê-lo, e é verdade. Portanto, uma coisa é falar, como já tem sido repetido várias vezes por Carlos Moedas, nos 30%, ora diz 25%, ora diz 30%, do global, mas no que toca aos elevadores, não é verdade, e não sou eu que o digo, mas eu digo que não é verdade. Isso, portanto, é só um ponto factual. O outro ponto factual ainda, que me permite, é dizer, há um aspecto, eu não vou discutir se esteve, só queria dizer isto, a maior parte das propostas de reação ao que aconteceu no elevador foram propostas aprovadas em Câmara por propostas, portanto foram medidas propostas pela oposição e não pelo Executivo. Quanto à pergunta, não temos nada nesse aspecto previsto no nosso programa. Eu só queria confirmar que o contrato que fala a doutora Alexandra Leitão é um contrato de manutenção que vem de uma administração anterior a esta. Portanto, uma administração nomeada pelo PS, que era um contrato de 900 mil euros.
Fizemos um contrato 30% acima para o elevador da Glória, não fez a Carris, mas é a informação que tenho, de 1.200.000. Esse contrato, subindo 30%, não teve sequer candidatos. Por esse valor. E então foi adjudicada a essa empresa ainda por um valor mais alto. Não é verdade. E, portanto, é mais 30% não é verdade. de aumento com o novo contrato. Não é Podemos verdade. confirmar. E já foi objeto acho que já foi, de fact-check. Não, então vamos Bruno confirmar. Mascarenhas, para encerrarmos este assunto, gostava só de lhe perguntar o que é que acha que deve ser feito agora na Calçada da Glória, se faz sentido voltar a instalar um elevador semelhante? Naturalmente é um monumento nacional e nós temos que o manter e ter a funcionar naturalmente com equipamento e com tecnologia que garanta total segurança. Só é pena que tivéssemos chegado ao final do mandato e então agora é que vamos recorrer aos sábios, agora é que vamos recorrer aos técnicos dos engenheiros, ou seja, nós devíamos já ter, desde o início, desde logo, percebido o que é que estava a acontecer. E houve inúmeros alertas por parte dos trabalhadores da Carris, dos quais estes senhores que aqui estão têm conhecimento e nada fizeram. E, portanto, esta coisa de desresponsabilizarem e de tirar dinheiro para cima dos problemas é uma tática que, de facto, não funciona, porque nós vemos que a cidade e os Moedas teve à sua disposição, e eu gostava que os lisboetas soubessem isto, que nos 4 anos dos Moedas ele teve à sua disposição 5 mil milhões de euros para gerir. E a cidade hoje está pior, bem pior, do que estava há 4 anos a esta parte. E eu acho que isto é sintomático e nós temos que todos, os Moedas fala na rua e das pessoas que estão na rua, e as pessoas que estão na rua sabem exatamente que a cidade está um caos. Eu nunca ter perguntado nada disso na Assembleia Municipal. Ao Sr. Engenheiro, eu perguntei-lhe 50 vezes, o senhor nunca respondeu. Aliás, como nunca... Não, o elevador da Glória não. O elevador da Glória especificamente, o elevador da Glória não. Mas sobre as outras questões, sobre a questão salarial na Carris, sobre o facto da setorial do PS tanto andar em cima dos trabalhadores e só quem tem cartão militante do PS é que é promovido, todas estas situações nós já falámos e os senhores nunca responderam. João Ferreira, eu gostava de também lhe perguntar, para terminarmos mesmo, o que é que acha que deve ser feito a partir de agora na Calçada da Glória? De alguma forma nós apontámos esse caminho quando pedimos a reunião extraordinária de Câmara. Devem ser restabelecidas o mais rapidamente possível as condições para que os elevadores voltem a funcionar, devolvendo à cidade a segurança e a tranquilidade que são necessárias. Isso pode implicar alterar os sistemas na base dos quais os elevadores funcionam. Isso deve acontecer o mais rapidamente possível e até que isso aconteça devem ser garantidas à população transportes alternativos para fazer esse serviço. Eu quero só concretizar, porque Carlos Moedas levantou aqui a questão da devolução do IRS. É importante que se perceba os tais 270 milhões de euros de que a Câmara prescindiu do seu orçamento neste mandato. 270 milhões de euros, para as pessoas terem uma ideia, é mais do que o orçamento de muitas câmaras municipais deste país. E ele não é devolvido às pessoas todo por igual. Mais de metade deste dinheiro vai para os 10% da população de maiores rendimentos. Isto é mais do dobro daquilo que se investiu nos mais de 60 bairros municipais em reabilitação dos bairros municipais da cidade. Isto é mais do que aquilo que se vai gastar na maior obra da cidade, que está previsto gastar, nos túneis do Plano Geral de Drenagem. Isto chegaria e sobraria para requalificar todo o parque escolar da cidade, que tem muitas escolas num estado degradado, lastimável. Isto é muito mais do que aquilo que se gastou em higiene e limpeza urbana neste último ano. Ou seja, é dinheiro que a Câmara poderia dispor a favor de todos, recursos do seu orçamento, e que, por decisão, enfim, dos partidos que tomaram esta decisão, é utilizado de uma forma a beneficiar apenas alguns, quando podia e devia beneficiar todos. Já vamos a outro tipo de assuntos mais à frente. Para já avançamos para a habitação. Todos estamos a par dos preços para comprar ou arrendar casa em Lisboa. Alexandra Leitão, a sua grande proposta é aumentar a oferta da habitação pública para 20%, ou seja, 64 mil casas aproximadamente, neste momento em menos de metade disso. Quando é que a Câmara Municipal de Lisboa teria essas casas disponíveis para colocar no mercado? Eu tenho sido bastante clara quanto a isso. 20% é um objetivo estratégico a longo prazo. Mas o objetivo imediato posso-lhe dar em vários dados. Nós temos uma estratégia para a habitação que passa por vários eixos. Primeiro eixo, construção municipal. Construção municipal que deve ser acelerada. Deve ser acelerada, e digo-lhe, por exemplo, em sítios como o projeto do Restelo, como o projeto de Marvila, como a Tapada das Necessidades. Eu gostava de dar um dado. Nos últimos 4 anos não foi construído um
um fogo público de habitação em toda a zona ocidental da cidade. Estamos a falar de Belém, Ajuda, Alcântara, nenhum. Portanto, nós temos capacidade e condições para, num mandato, fazer cerca de 4.500 fogos, em muitos dos PRAs, portanto, dos programas de renda acessível que não saíram do papel, enfim, que não foram feitos, mas também mobilizando, porque, vamos ser claros, a emergência da habitação em Portugal e em especial na cidade de Lisboa exige que nós tenhamos todas as ferramentas de políticas públicas a nosso dispor. Público, privado e cooperativo. E é com estas três dimensões que nós temos que atuar. Nada pode ficar de fora, precisamos de toda a gente dentro de todas as ferramentas públicas. Portanto, além da construção municipal, é preciso adotar mecanismos que ponham também parcerias com privados, que aliás, estes 4 anos já lá vou. O objetivo estratégico é que não é para concretizar? Estes 20%? O objetivo estratégico quer dizer que é a um prazo diferente do mandato. É isso que quer dizer. Mas eu tenho que continuar. Como é que vamos mobilizar os privados? Criando uma majoração, permitindo uma majoração em todos os edificados, portanto, os empreendimentos privados, uma majoração para aqueles promotores que aceitem pôr 25% dessa construção em arrendamento acessível. É uma medida. Outra, mobilizar os devolutos. Lisboa tem uma quantidade absolutamente absurda de devolutos. Só na freguesia de Arroios há quase 4.000, 3.000 e muitos devolutos. E os devolutos não são só imóveis que se perdem para a renda acessível. É que será considerado São também imóveis, antes de mais os públicos. Muitos destes devolutos são municipais e do Estado. Tantos, o Miguel Bombarda, por exemplo, antes de mais os públicos. E depois, naturalmente, trabalhar sobre os privados através de negociação. Os devolutos não são só imóveis que se perdem para mobilizar para a habitação, são também algo que contribui muito para o estado de degradação em que a cidade está. Mas gostava ainda de dar mais dois aspectos de natureza imediata. Que há coisas que se podem procurar, já há imóveis, por exemplo, da Segurança Social que estão devolutos, que podem ser imediatamente mobilizados. Uma nota ainda para dizer o seguinte, é fundamental, nós olhamos para a Carta Municipal de Habitação de Lisboa e o que encontramos é uma carta muito pouco ambiciosa. Eu posso mostrar aqui quantos fogos planeiam a ser construídos até 2026, até 2028. Mas deixe-me ouvi-la sobre uma das medidas que falou agora, de obrigar cada novo empreendimento da cidade a ter um quarto. Para dar uma majoração na construção, no número de andares, a quem esteja disposto a que 25% do imóvel seja para a habitação acessível. Não é obrigar, é se quiserem aderir. E não acha que isso pode afastar promotores para construir em Lisboa? Não, ou então para encarecer os outros 3 quartos? Não, temos que fazer destinados a quem queira comprar em Lisboa. Repara, sonha com isso? Isso tem que ser construído com um modelo que seja que os privados adiram. Nós tivemos agora nestes últimos 4 anos, por exemplo, não se desenvolveu nenhuma das parcerias com privados, por exemplo, nestes últimos 4 anos. Carlos Moedas, na campanha de há 4 anos prometeu aumentar o número de casas para jovens, foi sobretudo esse ponto que sublinhou na campanha de há 4 anos, deixou cair agora a sua vereadora da habitação, Filipa Roseta. É uma forma de assumir que falharam? Não, eu gostava de lhe dizer aqui claramente, se há um assunto em que estou à vontade com os lisboetas é com a habitação. Ainda hoje entregamos a chave 2.804, ou seja, já entregamos a 2.804 famílias chaves a famílias que de outra maneira não conseguiriam ter casa. Metade dessas casas para renda apoiada, portanto pessoas que quase não podem pagar a renda, e outra metade para renda acessível, ou seja, para jovens médicos, jovens enfermeiros, jovens polícias, para jovens que hoje também já não conseguem pagar renda na cidade. Foram 2.800. E depois ajudámos mais 1.300 famílias a pagar a renda, a compensar, quando a renda é muito cara, pagarmos uma parte da renda. Portanto, sobre isso estou muito à vontade, e sabe porquê? Porque quando eu cheguei, nós tínhamos em construção 256 casas de renda acessível. Neste momento estão quase 1.000. Portanto, aquilo que eu recebi quando cheguei eram 256. Aquilo que estou aqui para um segundo mandato são quase 1.000. Aquilo que se fez nestes 4 anos foi absolutamente único, porque durante 10 anos... Então porquê que troca a vereadora da habitação? Deixe-me só acabar de responder, porque é importante. Durante 10 anos, imagine, construíram-se em Lisboa, isto está na Carta da Habitação, à volta de 20 fogos por ano. Se tiver aí, o INE diz 17 e aí diz 20 e poucos. Portanto, aí está aquilo que foi feito entre 2010 e 2020.
Nessa altura, imagine, só se construíram 17 ou 20 por ano, deve estar aí o número, o vereador João Ferreira sabe bem disto. E, portanto, nós tivemos uma crise enorme que foi criada por uma estagnação. Portanto, esse trabalho foi feito por uma grande vereadora, uma grande mulher, e o trabalho vai ser continuado por outros. Eu tenho uma grande equipa, sabe? É que nós, se quiser, falamos das equipas. Eu tenho uma equipa com pessoas de grande valor. E vai um tocá-la líder quase toda, só mantém não um é questão. Tenho uma equipa com pessoas de grande valor e tive uma equipa com pessoas de grande valor. Tenho pessoas com experiência de gestão com mais de 10 anos no público, tenho pessoas que têm experiência de vereação, tenho pessoas que têm grande experiência. É normal que durante 4 anos, com o trabalho, que haja desgaste, que há pessoas que desejem sair, que vão fazer outra coisa na vida. Mas nós vamos continuar com uma equipa refrescada, mas com uma equipa que tem exatamente... Quem é que será o vereador da habitação se ganhar? Temos pessoas, tenho o professor Vasco Moreira Rato, que trabalhou com a vereadora Filipa Roseta, que foi seu braço direito, e portanto eu tenho isso tudo. Gostava de saber, por exemplo, quem seria o vereador da habitação e do urbanismo da doutora Alexandra Leitão, acho que era interessante. Acho que não mas não precisamos antecipar isso. Não me parece que seja agora, adequado. No trabalho que foi feito, o que eu gostava de dizer é que tem que haver um esclarecimento muito grande, porque eu gostei de ouvir a doutora Alexandra Leitão falar do privado. Porque até agora a filosofia do Partido Socialista na Câmara foi dizer que sim, queria trabalhar com o privado, mas fazer tudo para bloquear quando era com o privado. O Presidente da Câmara anterior lançou alguns destes projetos de renda acessível com privados, só que os privados não quiseram fazer, porque eles estavam feitos através de toda uma série de características que os privados não queriam vir. E não queriam vir porque 4 anos com privados? 2 bloqueou o PS. O PS bloqueou o Parque das Nações, bloqueou o Benfica. Qual era o valor? Aquilo que foi feito pelo Partido Socialista foi querer baixar a renda para que os privados não quisessem fazer. Qual era o valor isso é da muito renda? importante. E, portanto, nós temos que ter também a certeza, com certeza, e podemos falar disso no detalhe que quiser. Agora, aquilo que nós fizemos não tem paralelo com o que foi feito anteriormente. E para o futuro, Carlos Moedas promete o maior projeto de habitação que Lisboa viu nas últimas décadas, é assim que o menciona, 2.400 casas no Vale de Santo António, 2.000 no Vale de Chelas. Quando é que estarão prontas e quantas é que serão para arrendamento acessível? Para terminar. Nós conseguimos desbloquear 250 hectares e isso aí, e também o trabalho, por exemplo, da vereação e do Partido Comunista Português, na altura, para desbloquear terrenos que estão há anos e anos e anos e anos completamente parados, mas também ter projetos, não só estes dois do Vale de Santo António e do Vale de Chelas, que são mais de 5.000 casas para os lisboetas, mas também aquilo que vai ser um projeto de levar os jovens lisboetas para os bairros históricos. Nós temos de trazer os lisboetas e os jovens para os bairros históricos, temos mais de 700 casas já identificadas, 100 que podemos começar já a reabilitar, a construir no Centro Histórico de Lisboa, para trazer os jovens. Isto vai demorar um mandato, não é? E as casas do Vale de Chelas e do Vale de Santo António vai demorar mais do que isso. Estamos a falar de terrenos que ainda estão completamente... Começámos, olha, na Quinta do Ferro, começámos a construir um edifício quando há 30 anos que prometiam na Quinta do Ferro construir um edifício. Há 30 anos, desde os anos 70. Depois começámos na Casal do Pinto, já temos aí uma creche, já estamos a construir as infraestruturas. Vamos começar a fazer as infraestruturas e começar a fazer com os privados, porque não pode ser só o público, não pode ser só o público. Não, mas é curioso porque na Quinta do Ferro desistiu dos terrenos privados, só está a utilizar os terrenos municipais. Desistiu porque estou em minoria, porque estou em minoria na Câmara. Não, desistiu completamente dos privados. Bruno Mascarenhas, sendo justo. Já estamos ali com um déficit. Quer transformar 50% dos inquilinos municipais em proprietários. Como é que isso será possível? Vai querer criar programas de financiamento específicos ou vai procurar dar-lhes isenções fiscais para que o consigam fazer? Já vou. Antes de mais, nós estamos aqui a discutir programas eleitorais e com certeza que todos trazem as suas propostas, mas é preciso perceber que estes senhores estão cá há 50 anos e não apresentam soluções e, portanto, falam muito no período eleitoral, mas depois não executam, e o que é certo é que nós vivemos numa estagnação completa na cidade de Lisboa e Lisboa, de certa forma, está até ao abandono. Isto é como se fosse uma doença que não pode ser curada por aqueles que provocaram a doença. Nós temos que ter uma nova visão completamente diferente, uma nova visão para a cidade, que claramente isto não é resposta. Portanto, a única resposta, a única alternativa que existe é de gente que sem vícios, é de gente que não está refém dos aparelhos partidários. Sobre esta medida em específico? E sobre esta medida em específico eu queria explicar-lhe o seguinte. É impossível, do ponto de vista orçamental, estar a manter 25.000 imóveis
e a fazer a manutenção dos mesmos. E nós vemos o estado de degradação em que eles estão. Eu não sei como é que o PS, eu sinceramente tenho a ideia que a sua doutora Sandra Leitão não está bem a ver o problema. Mas é impossível. E, portanto, nós, para aquelas pessoas que estão na habitação social e que são cumpridoras e que pagaram as rendas ao longo dos anos e que veem o PS que poupava 20% das pessoas estavam em incumprimento e o Engenheiro Moedas tem 13% de pessoas em incumprimento. Portanto, essas nós queremos que possam sair e dar espaço a outros. Relativamente àquelas outras, às que pagam, essas, naturalmente, nós vamos, é como se fosse um leasing, vamos fazer as contas, ver qual é que foi o valor que pagaram, fazemos as contas e no final, está tabelado por regulamento, nós vamos dar a possibilidade das pessoas poderem adquirir essa casa. E mais, com uma medida travão, que é não poderem revender antes de 7 anos, pelo menos. Portanto, e com isso, nós tornamos as pessoas proprietárias. Porque, ao contrário desta visão, que é engordar cada vez mais e mais e mais as empresas municipais, neste caso as Gebalis, e criar um rol de dependentes por parte dos partidos políticos, nós temos uma visão completamente diferente. Se as pessoas forem proprietárias, estimam a sua casa. Se as pessoas forem proprietárias, têm e pagam os condomínios. E é isso que nós queremos. Não é esta dívida avassaladora que o PS deixou de 45 milhões e que o PSD não soube resolver porque a mantém na mesma. Bruno Mascarenhas também propõe construir 4.500 casas com rendas acessíveis, T2 a 700 euros por mês, tem essa medida muito específica. Exatamente. Vai construir onde e quais é que são os critérios para se poder eu gostava também de ter uma renda a esse os valor? lisboetas. Logo no início do mandato nós vimos a oportunidade e falámos na Assembleia Municipal e falámos também a nível das comissões de 2 locais em específico e que a Câmara, e bem, portanto, deu sequência. Aliás, há inúmeras situações na cidade de Lisboa que a atual Câmara pegou nas nossas ideias. Há pouco o Engenheiro Moedas falou para os setores estratégicos da cidade de Lisboa, que é a segurança, portanto, os polícias, a educação, os professores e a saúde, médicos e enfermeiros. Foi uma medida que nós lançámos e, portanto, que a Câmara depois acolheu na questão que é da renda acessível. E bem, agora, nós também falámos da Colina de Santana, Val de Chelas e Val de Santo António e, portanto, nós temos aqui uma oportunidade de construir, mas através do investimento privado, porque estes senhores já não vão ter meios de financiamento, por isso é que nós dizemos que o financiamento público já não vão ter capacidade porque já gastaram essa oportunidade. Quem é que ia poder beneficiar dos T2 a 700 euros por mês? Não, vamos privilegiar, naturalmente, jovens portugueses. E, ao contrário do Engenheiro Moedas, que atribuiu nestas suas casas cerca de 25% são estrangeiros, nós queremos exatamente privilegiar, e lembra-se, recorda-se, numa reunião que nós, na Assembleia Municipal que tivemos, é que o Engenheiro Moedas disse, não, eu não pergunto às pessoas de onde é que elas vêm, eu dou-lhes a chave e concorreram, eu dou-lhes a chave. Nós não entendemos isso assim. Nós entendemos que nós devemos, na cidade de Lisboa, as pessoas pagam os seus impostos, devemos privilegiar os portugueses. João Ferreira, a CDU quer construir casas em terrenos municipais, quer que a Câmara compre mais casas através do direito de preferência que tem, que transforme património da Câmara em habitação acessível e, além disso, ainda quer atuar sobre casas devolutas, como ainda há pouco a Alexandra Leitão também disse que era preciso para agravar, por exemplo, o IMI, assim conseguindo que as coloquem no mercado. Com tudo isto, diz que vai conseguir chegar a 5.000 casas a custos acessíveis. Como é que chegou a esse valor? Em primeiro lugar, tenhamos isto em conta. Ninguém vai ouvir da CDU que a Câmara pode, por si só, resolver o problema da habitação em Lisboa. A dimensão e a gravidade do problema é tal que exige uma robustez de políticas nacionais, não só em Lisboa, mas no conjunto da área metropolitana, que não deve ser nunca esquecido. Segunda questão. Lisboa tem, na comparação com outras cidades europeias com as quais habitualmente nos comparamos, um déficit de habitação pública e não um excesso de habitação pública. Nós precisamos de produzir, aumentar o parque habitacional público. Neste momento é 8,5%. Não só para permitir que mais gente possa chegar a ele, mas também para exercer um efeito de contenção sobre o mercado. Seria trágico diminuir o parque habitacional, a dimensão do parque habitacional público no momento em que estamos. Terceira questão.
É possível, a Câmara tem instrumentos, não obstante o que disse em primeiro lugar, para, se bem utilizados, dar um contributo muito grande para a resolução do problema da habitação. Em primeiro lugar, os seus ativos, os terrenos municipais e o património municipal disperso. Está largamente desaproveitado, durante anos foi alienado, falou-se aqui de património público. Há exemplos do antigo quarteirão do Hospital do Desterro, o Hotel do Quartel da Graça, podia ser habitação acessível. Não é, é um hotel porque alguém no Governo tomou a opção de o concessionar. E porque alguém na Câmara licenciou irrestritamente tudo o que eram hotéis, desviando muita coisa da função habitacional que podia ter. E isto é um problema que temos no plano diretor municipal, que tem que ser revisto rapidamente para travar esta aprovação irrestrita de hotéis que aconteceu ao longo deste mandato. E aqui Carlos Moedas agiu mal, mas não esteve sozinho. Houve quem lhe desse a mão nesta aprovação irrestrita. Os exemplos que aqui dei são bons exemplos disso. Terceira questão. Nós temos que usar necessariamente os instrumentos que digo que a Câmara tem na mão, tem que ser necessariamente uma combinação de soluções. Seguramente construção de promoção direta municipal. Já aqui foi referido o caso do programa de arrendamento a custos acessíveis do Alto do Restelo, está desde 2021 pronto a avançar. Uma solução urbanística de grande qualidade. Não é produzir habitação, caixotes onde se engavetam pessoas. É uma solução urbanística com uma edificabilidade abaixo do máximo que o PDM permite, com soluções de urbanismo comercial, equipamentos como escolas, creches, transportes públicos. Era uma solução que, além de criar habitação a preços acessíveis, ia qualificar a vida naquele bairro. Foi metido na gaveta, está há 4 anos na gaveta. O Val de Santo António, Carlos Moedas falou aqui no Val de Santo António, mas é importante que... E sim, os vereadores do PCP tiveram um papel determinante na salvaguarda daqueles terrenos. São 50 hectares de terrenos e, essencialmente, 98% desses terrenos são públicos, municipais. É um ativo de que a Câmara não pode prescindir. É a maior área por urbanizar, se descontarmos os terrenos que vão ser libertados com o aeroporto, é a maior área ainda disponível para urbanizar. A primeira solução que Carlos Moedas trouxe à Câmara Municipal foi alienar uma parte desses terrenos. E aí sim, nós tivemos uma responsabilidade grande, que foi dizer, não, isto é um ativo municipal estratégico, a Câmara não tem tantos ativos assim, e, portanto, se nós precisamos de aumentar o parque habitacional público, nós temos de reservar este ativo estratégico para a construção pública. E aí sim, o Carlos Moedas diz muitas vezes que foi bloqueado nas suas ações. Não é verdade a maioria das vezes, mas de facto houve momentos em que isso aconteceu e foi importante. Neste momento foi, neste caso em concreto, foi por iniciativa dos vereadores da CDU, senão já não teríamos a reserva estratégica de que Carlos Moedas agora aqui fala e que é de facto muito importante. Depois temos que encarar também a necessidade de soluções cooperativas, parcerias público-público entre o município e o Estado Central, parcerias público-comunitárias, criar, é a proposta que fazemos, uma autêntica via verde urbanística para a habitação não especulativa na Câmara Municipal e sim o zonamento inclusivo. Aqui pareceu-me haver até um recuo da parte do Partido Socialista, porque o zonamento inclusivo significa que nas grandes operações urbanísticas a lançado futuro, 25% sejam reservados para a habitação a preços acessíveis, sem condições de dar cá mais edificabilidade. Nós temos que acabar com essas coisas que levaram a uma construção absolutamente, uma ocupação de solo desregrado em Lisboa. Última coisa, para terminar. Já não dá mesmo mais tempo para ainda irmos. São 48 mil casas que estão vazias em Lisboa. Ainda temos que ir à segurança. 30 mil não pagam sequer fatura de água e estão vazias há muito tempo. Destas, só 6 mil têm o IMI agravado, 6 a 7 mil. Vamos mudar de assunto. Nós fizemos o maior investimento desde há 30 anos em habitação, foram 560 milhões de euros. E, portanto, a partir daí acho que também tiveram o maior financiamento se há memória. É um desfazamento enorme entre as possibilidades e o PCP a tentar aqui dizer que o projeto do Val de Santo António e do Val de Chelas é do PCP. Eu penso que todos ajudamos, somos um executivo na Câmara Municipal e conseguimos avançar com algo que esteve durante anos parado, o que se refletiu durante anos na cidade, porque a cidade estagnou em termos de habitação. E, portanto, aqueles que hoje dizem que vão fazer 4 mil, 5 mil, 6 mil, permita-me, não posso mudar fizeram. Sendo a primeira, acabo por ter sempre dificuldade em contraditar, porque sou sempre a primeira em todos os temas. Foi sorteio, sim senhor, mas eu usarei então. É assim, é muito falacioso a história das 2.800 chaves. Porque depois Carlos Moedas compara chaves com casas novas. Compara chaves, atribuição de chaves, com casas novas do tempo anterior. E destas 2.800 chaves, 1.274 estavam em construção quando chegou ao Executivo. E era importante, era importante que o dissesse. E das remanescentes, uma parte é nova, uma parte bem pequena é nova, e o resto só é a rotatividade normal das chaves nos bairros municipais. Eu explico às pessoas. Quando, por exemplo, uma família muda o agregado familiar, há uma rotatividade. Quando há uma pequena requalificação, muda o agregado familiar. Portanto,
chaves entregues e casas novas são dois conceitos diferentes e a bem da lisura é importante que se diga. Segundo aspecto que eu não posso deixar de dizer, há aqui um aspecto fundamental. Para libertar casas para arrendamento duradouro e permanente, é preciso restringir o alojamento local. E tudo aquilo que este Executivo fez em matéria de alojamento local foi ao contrário do que devia. Não cancelou registros que podia ter cancelado. Ainda agora, na última reunião do Executivo, o Partido Socialista tentou que fosse discutido o regulamento do alojamento local. Por causa disso, em novembro, vai acabar a suspensão da atribuição de licenças do alojamento local. Lisboa precisa de equilíbrio. Lisboa precisa de equilíbrio entre turismo e casas para as pessoas viverem. Quer responder, Carlos Moedas, mesmo para terminar? Os lisboetas não têm casas que possam pagar. E esse é que é o ponto fenómeno. Já agora dizer, só para terminar, eu vou dar os números que o Carlos Moedas não quis dar. Aquele projeto privado que queria fazer faria com que um T3 custasse a renda de 1.375 euros, um T2 1.150 euros e um T1 900 euros. E se para si isto são rendas acessíveis, pois, olha, para a maioria dos lisboetas, garanto que não são. Exatamente as tabelas do Governo. Agora, era estes os valores, posso demonstrar. O Partido Socialista deixou o alojamento local crescer de 500 unidades em 2010 para 19 mil unidades em 2019. E, portanto, o Partido Socialista dar lições sobre o alojamento local quando deixou desregular o mercado. E eu, que sou o único Presidente da Câmara que conseguiu diminuir, porque nós diminuímos o número de alojamentos locais, nós travámos o alojamento local e em novembro continua a ser travado e nós temos um regulamento. Se não aprova o regulamento? Vamos ter o regulamento. Recusou aprovar o regulamento? Recusou na última reunião, recusou aprovar o regulamento. Eu percebo que tenha vontade de estar aqui a falar sobre temas da reunião de Câmara, em que no mês de setembro, que estamos agora a um mês das eleições, é que o Partido Socialista quer criar aqui um teatro político. Nós travámos o alojamento local durante estes 4 anos, reduzimos o alojamento local desses 20 mil, quase 20 mil, conseguimos reduzir e, portanto, nós reduzimos o número de alojamento local em Lisboa. Portanto, isso não é verdade. E, portanto, é não verdade que o Executivo que os partidos que lideram votou 2 vezes contra a proposta de suspensão do alojamento local. Não é verdade. Eu porque digo nós criamos um regulamento. 15 de dezembro de 2021, 14 de setembro de 2022. E bem, porque nós criamos um regulamento. Pronto, e o regulamento era 2,5% e 1,5%. Mas ainda não temos o regulamento, está a acabar o mandato. Não deixou, já só temos 5 minutos na SIC. Vamos por a limitação. Avançar. Já não temos mais tempo. Eu gostava só de dizer aqui algo, ainda quanto à habitação. É que estes senhores constroem caro e mal. E ao contrário daquilo que nós de facto propomos, que é conseguir fazer aqui economias de escala, tal como alguns bairros que foram feitos na cidade de Lisboa, como o bairro de Alvalade, onde se conseguiu, com projetos bem definidos, fazer uma construção de qualidade e que permite exatamente atribuir estes valores. Portanto, a nossa proposta de preço é uma proposta de preço realmente que permita aos jovens conseguir arrendar casa, eventualmente até comprar por preços muito mais baixos, com qualidade, do que esta construção que estes senhores têm feito nos últimos anos, da pouca construção que estes senhores têm feito nos últimos anos. João Ferreira, para terminarmos o tema da habitação. Sim, nós estamos dependentes de um conjunto de mudanças que vão além do âmbito municipal, mas que também no âmbito municipal vão além do domínio estrito da habitação. Eu há pouco referi-me à revisão do PDM. Alexandre Leitão tem razão quando diz Carlos Moedas não foi capaz de concluir uma revisão do regulamento do alojamento local. É verdade, até agora ela não foi concluída e há um risco de a suspensão temporária que temos ser levantada. PDM, já agora. Mas não é menos verdade, Alexandre Leitão e Carlos Moedas, que nós o que tivemos ao longo destes 4 anos de mandato, na sequência, aliás, do que vinha de trás, foi uma aprovação irrestrita de novas funções hoteleiras, de unidades hoteleiras, muitas vezes desviando da função habitacional, inclusive de antigo património público, coisas que hoje podiam ser habitação a preços acessíveis. Já aqui dei 2 exemplos. Nós não podemos admitir que em plena crise habitacional, e por isso o PCP propôs não só uma revisão do plano diretor municipal, em que um dos eixos que orienta, e aliás a Câmara aprovou, portanto é preciso dar sequência a isso agora, um dos eixos que orienta essa revisão é o direito à habitação. Sem dúvida. Pois questões como a mobilidade, os equipamentos de uso coletivo, as questões de enquadramento regional na área metropolitana, que são hoje fundamentais, e as questões ambientais. Mas no que toca à habitação, nós temos que alterar um quadro institucional
que abriu campo à especulação Estamos de imobiliária. acordo e até lá, inclusive, fazer uma moratória para não continuar a aprovar hotéis. E até lá propomos que haja até à revisão uma moratória para... Sim, mas essa moratória já poderia ter acontecido. Nós temos que facilitar... E não aconteceu também. Sim, Bruno Mascarenhas. Esta foi uma daquelas áreas... Peço desculpa. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Esta foi uma daquelas áreas onde, de facto, Carlos Moedas não tem nenhuma razão de queixa, porque na prática teve as condições num executivo municipal onde não tinha a maioria absoluta, acabou por ter garantida a aprovação de instrumentos como se tivesse maioria absoluta, que não teve nas urnas. Foi o caso dos orçamentos, foi o caso das aprovações irrestritas de hotéis. O Partido Socialista viabilizou 4 orçamentos dos piores licenciamentos. Para equilibrar o tempo, Bruno Mascarenhas. Foi o caso das alterações orçamentais. Há pouco estávamos a falar da Carris. Foi o caso das alterações orçamentais que tiraram dinheiro à Carris para o lançar. Agora é o Bruno Mascarenhas. Ninguém conhece uma medida, os lisboetas, se perguntar, não conhecem uma medida sua que seja impactante para a cidade. Realmente, acredito que conhecem. O Bruno Mascarenhas não conhece, mas asseguro que conhece. Já aqui falei de uma, olha, Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis, foi uma proposta da CDU em 2018. A Mesquita da Moraria, que os senhores queriam fazer, está a ver? Serviço de transporte escolar da Carris, foi uma proposta da CDU. João Ferreira, vamos deixar o Bruno Mascarenhas terminar. Pronto, e como fui interpelado, qualquer Fundo de Emergência Social, reforço, proposta da CDU. Bruno Mascarenhas. Não, concretamente, relativamente a este tema, o que é que nós temos? Nós temos sempre, e volto ao mesmo, temos estas pessoas que falam exatamente sempre dos mesmos temas, mas depois não conseguimos, pura e simplesmente, que eles se tornem práticos. E uma das coisas que é fundamental neste caso, se nós queremos dar ao mercado a possibilidade e aos privados a possibilidade de construírem e construírem em massa, nós temos que olhar para a questão dos prazos de licenciamento. E depois também temos que dar garantias às pessoas que, se houver ocupações, se as pessoas não saírem das casas, temos que arranjar formas de as conseguir tirar. E isso é algo que é preciso ter coragem. É algo que nós não vemos, de forma alguma, que estes partidos do sistema consigam fazer. Não é verdade. E, só 2 pontos. Nós, nestes 4 anos, conseguimos reduzir aquilo que era o licenciamento urbanístico, que demorava anos, em que 96% dos projetos são aprovados em 6 meses. Portanto, isso fomos nós que fizemos. Não é verdade. Segundo, em relação a um ponto muito importante, muito importante, 96% tem a arquitetura aprovada em 6 meses. A sua vereadora, até para a construção própria da Câmara, diz que são 2 anos e meio. Não, eu estou aqui com 3 contra 1, mas era bom conseguir falar. E é muito importante porque foi um trabalho que foi feito e que é muito importante. Agora, também há outro ponto aí que disse que para mim é muito importante. Lisboa é uma cidade onde cumprimos a lei e a ordem. Nós fizemos mais de 400 desocupações de casas em Lisboa e fizemos essas desocupações quando as pessoas não cumprem os critérios e que estão a tirar o lugar a outros que estão à espera. E, portanto, se estar a dizer que nós fizemos... Pelo menos 800 por fazer. Isso, digo-lhe uma coisa, acho que aí dei as minhas provas e os lisboetas sabem que quando foi preciso fizemos e que nesses bairros municipais sou respeitado por isso. Sou respeitado. 117 casas estavam ocupadas. E muitos fizemos 400 desocupações. E a sua vereadora, que o senhor agora, pelos vistos... Vou repetir o número, 400, só para perceber. Não, a vereadora que o senhor, pelos vistos, afastou, ela própria vai dizer que nós temos que ter muita sensibilidade. Claro que tem que ter sensibilidade, mas o que é facto é que os senhores tiveram 4 anos para conseguir desocupar casas ilegalmente ocupadas e não foram capazes de o fazer. E isso é falta de coragem. Quando temos tanta gente a precisar de casa na cidade de Lisboa, quando temos tanta gente em lista de espera, e os senhores beneficiam sempre os mesmos e não abrem realmente espaço a que outros possam ter uma oportunidade de ter uma habitação. Que ficar aqui, por aqui na SIC, mas ainda vamos procurar falar de segurança, imigração, higiene urbana, mobilidade. Há muito debate pela frente. Continua connosco na SIC Notícias. O Jornal da Noite fica por aqui. Vamos a isso, Alexandra Leitão, vamos avançar para depois da manhã, no dia em que retomam os trabalhos no Parlamento, está marcada para a porta da Assembleia da República uma manifestação dos imigrantes em Portugal. O mandatário da sua candidatura, António Vitorino, defendeu em janeiro a posição de Pedro Nuno Santos, que admitiu que o mecanismo de manifestação de interesse
da altura do governo de António Costa, teve um efeito de chamada muito grande de imigrantes num curto espaço de tempo. Na altura, Alexandra Leitão pediu serenidade nesse debate, aliás, até pediu serenidade dentro do seu próprio partido. O que lhe pergunto é se agora, que em campanha, acredito que com certeza esteja a contactar mais de perto com a realidade lisboeta, se já os compreende melhor. Não, eu na altura o que disse, aliás a posição do Partido Socialista na altura, e eu era líder parlamentar, foi de propor alterações ao regime da manifestação de interesses, que depois não foram aprovados porque o governo caiu e depois foram aprovadas, acabou por não se querer negociar com o Partido Socialista e o governo fez aprovar com o Chega outros diplomas. Mas isso não é matéria da competência municipal. O que é matéria de facto de competência municipal nessas áreas é garantir segurança e garantir integração. E isso é que é matéria da competência municipal. E aquilo que, já que falou do mandatário da minha candidatura, o que tem realçado muito desenvolvimento, e eu concordo, é o papel dos municípios enquanto fator de integração. Agora, eu gostava, enfim, penso que haverá tempo para isso, porque há aspectos que era preciso discutir escolas, residências de estudantes. Mais à frente. Lisboa tem menos estudantes no ensino superior do que tinha. É preciso discutir a higiene urbana, o lixo, é preciso discutir a degradação da cidade. Ainda temos enfim, tempo acho que é isso que os lisboetas querem ouvir. Sim. Já foram reportadas várias vezes, Carlos Moedas, as condições em que vivem em Lisboa imigrantes, casas sobrelotadas, sem salubridade. Há casos até que em lojas dormem. Em que é que a Câmara falha aqui? A Câmara tem atuado sempre. Temos tido a nossa Polícia Municipal, temos tido muitos casos em que eu estive presente, em que tínhamos mais de 40 pessoas de forma indigna num restaurante. Tivemos vários casos desses, vários casos de fiscalização, portanto aumentámos muito a fiscalização. E eu aqui fui dos primeiros políticos a falar sobre aquilo que se estava a passar na imigração. Portugal precisa de imigrantes, nós precisamos de pessoas para trabalhar, mas precisamos dar a essas pessoas condições, precisamos de dignidade e precisamos saber aquilo que queremos como país. Ou seja, nós precisamos de uma política de imigração que seja de certa forma eficaz, que tenha realmente a capacidade de escolher, de dizer o que é que nós queremos, que tipo de pessoas queremos para trabalhar. Temos contratos de trabalho para lhes dar ou não? Essas pessoas têm que vir e têm que ter um contrato de trabalho. Tem sentido algum efeito prático da medida do Governo de notificar? A manifestação de interesse era um erro terrível e isso tem-se sentido positivamente. Agora, ainda temos um trabalho muito grande a fazer. Agora, tem que haver e tem que ser feito com grande dignidade e respeito, porque Lisboa é uma cidade aberta, é uma cidade cosmopolita, entre 30% da população não é portuguesa nem nasceu em Lisboa, mas nós temos que ter aqui teve 4 anos a dizer que era multicultural, não que ir que era para os extremos. Fui eu. Não queremos ir para os extremos, eu acho que há aqui os extremos que se tocam, não é? E há aqui muitos extremos, e esses extremos levam a criar fricção na sociedade. Aquilo que nós queremos realmente é dar condições às pessoas. Sim. E, portanto, essas condições são dadas através de uma política que não é da Câmara. Mas já nota uma melhoria? Nós vamos notando uma melhoria, sobretudo porque aumentámos muito a fiscalização nos bairros mais difíceis. A Polícia Municipal tem tido uma ação mais musculada, mesmo se alguns não querem que a Polícia Municipal tenha esse tipo de ação. A lei e o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. É muito importante que os lisboetas tenham essa confiança que tem uma Polícia Municipal que está ao lado deles. Bruno Mascarenhas, no seu panfleto, escreve que terá tolerância zero com a imigração ilegal e quer eliminar a discriminação positiva das minorias na cidade, com as regras mais apertadas para se entrar em Portugal, como o fim da manifestação de interesse. Está a referir-se a quê em concreto? Não, eu quero, antes de mais, pegar naquilo que disse aqui o Engenheiro Moedas e que ele teve 4 anos a apelar, venham todos, recebemos todos e somos uma cidade multicultural. É que o multiculturalismo é preciso dizer às pessoas o que é que significa. Significa que as pessoas têm a possibilidade de se manter a sua cultura e de não se integrar. E nós temos dito isso, e o Presidente do Partido tem dito isso, e nós a nível de Lisboa temos dito isso, que só podemos integrar aqueles que querem ser integrados. E os que querem ser integrados são aqueles que têm uma raiz cultural connosco e não estas pessoas que vêm do Indostão que nunca irão querer ser integradas. E, portanto, isso é um erro enorme querer integrar essas pessoas. Ponto número 1. Portanto, Lisboa, nós precisamos realmente de pessoas de imigração que estejam a ocupar os nossos bairros, estejam em casas sobrelotadas.
e que fazem negócios entre si e que fazem operações entre si e que fazem, no fundo, negócios de fachada que prejudicam a economia portuguesa, que expulsam os portugueses, quer das casas, quer das lojas. Não precisamos disso. Mas que discriminação positiva de minorias se refere? Não, neste caso, desde logo, no acesso às escolas, no acesso à saúde. Portanto, ou seja, nós temos aqui uma discriminação que muitas vezes os nossos ficam para trás. E é isso que nós temos falado e temos dito e que não aceitamos. João Ferreira, sobre imigração, tem 6 medidas no seu programa de integrar os imigrantes, de promover a interculturalidade. Desde logo também nas creches, peço desculpa. Chama a esse capítulo Lisboa, cidade dos imigrantes. O que lhe pergunto é se acha que a cidade está preparada, apetrechada para isso. É importante que se diga, quem ouviu algumas das intervenções anteriores pode ter ficado na dúvida, as câmaras municipais não definem políticas de imigração. Exato. É uma competência do Daí a pergunta Estado Central, do que é que do Governo, a Câmara falha. da República. A Câmara do que pode fazer. A Câmara o que deve fazer é cuidar da realidade do Concelho da melhor forma possível. No caso de Lisboa, Lisboa deve ser uma cidade aberta ao país, ao mundo e inclusiva. No caso concreto daqueles que, vivendo em Lisboa, como toda a vida aconteceu, vieram de outras partes do país ou do mundo, Lisboa, a Câmara Municipal deve tomar as medidas necessárias para que a sua inclusão aconteça da melhor forma possível. Por isso propomos uma embaixada solidária, um centro vocacionado para a informação a essas pessoas sobre os seus direitos e os seus deveres, para onde é possível adquirir competências linguísticas para aqueles que não dominam a língua portuguesa, informação relativa ao mercado de trabalho. Propomos um trabalho conjunto com as associações que desenvolvem atividade nesta frente, propomos condições que dignifiquem o Conselho Municipal para a interculturalidade e a cidadania, que foi criado, mas que é necessário cuidar de que funcione efetivamente, que lhe sejam dadas as condições para que cumpra o seu papel. São medidas que estão no domínio de intervenção de uma Câmara Municipal e que Lisboa não deve deixar de tomar. Vamos à segurança. Rapidamente, Alexandra Leitão disse há pouco tempo que acha que os lisboetas se sentem inseguros, tal como Carlos Moedas também quer mais agentes da Polícia Municipal, câmaras de vigilância, de videovigilância, quer também polícia de proximidade. Se o Carlos Moedas não conseguiu, porquê é que seria a Alexandra Leitão a conseguir? Olha, porque insegurança é um conceito muito amplo. Segurança é fazermos um estudo de carga sobre as nossas infraestruturas, para perceber se elas são seguras. Segurança é ter iluminação pública. Nunca houve em Lisboa tanta a iluminação pública a falhar tanto e tão fundida como existe hoje. Não sou eu que o digo, é visível. Recebo centenas de fotografias de pessoas que me enviam. A iluminação pública é um fator de segurança. Nunca houve em Lisboa espaços públicos tão degradados. Não sou eu que o digo. São até personalidades da nossa vida comum, da nossa cultura, da nossa sociedade que escrevem sobre o abandono do Jardim da Estrela, sobre o abandono do Jardim do Príncipe Real. Porquê é que isto tem a ver? Tem. Porque quando os espaços estão abandonados, as pessoas não andam lá. Quando as pessoas não andam lá, há mais insegurança. Portanto, sim, há uma grande dimensão de insegurança. Evitar a insegurança é menos degradação do espaço público, é menos lixo no espaço público, é mais iluminação. E é também, já agora, conta de tanto assunto sobre segurança, montar as 217 câmaras de videovigilância que o anterior executivo deixou licenciadas. Na videovigilância o mais difícil é o licenciamento, porque é muito difícil de obter. Ficaram 217 licenciadas. Sabem quantas estão montadas? 67 ou 69, das quais 30 ainda não estão a funcionar, para quem se preocupa tanto com a segurança. E já agora, Polícia Municipal em números mínimos de agentes. Bem mais importante do que dar ordens ilegais à Polícia Municipal, e não sou eu que o digo, foi o Conselho Consultivo da Procuradoria, era importante ter mais agentes da Polícia Municipal que está em números avançar. Já agora uma coisa importante, para que nós tenhamos serviços públicos de qualidade em Lisboa, precisamos de ter professores, médicos, enfermeiros, agentes da polícia que queiram ficar em Lisboa. E isso, até o Sr. Ministro da Educação, do Governo do partido a que também pertence o engenheiro Carlos Moedas, acabou de dizer que nada tinha sido feito para ajudar a ter casas para professores. Eu sei que a doutora Alexandra Leitão liga a segurança à iluminação. Ligo. Quando eu cheguei à Câmara em 2021, o serviço de iluminação criado pelo Executivo Socialista gostava, só para as pessoas saberem, tinha 16 pessoas, ou seja, para uma cidade desta dimensão, os executivos anteriores, de Fernando Medina e de António Costa, tinham um serviço de iluminação com 16 pessoas. Nós estamos a duplicar esse serviço.
mas não conseguimos corrigir em 4 anos os erros de 14 anos. Gastar mais para dinheiro uma e ter, cidade mais, de e ter menos 570 iluminação mil, só significa que gera mal, Sr. Engenheiro. Não, 570 Se gasta mil. mais e tem mais gente e a iluminação eu vou é pior, repetir, gera mal. 570 mil Gera mal. pessoas e eram só 16 elementos. Sabe que Portanto, como é que a cidade este poderia debate não é funcionar? este debate não é difícil realmente para não mim, houve um porque as pessoas investimento, vivem nesta não cidade, houve um e investimento veem o durante lixo, a anos. degradação. O que é que os guardas noturnos vão resolver, Carlos Gasta Moedas? mais e tem sua população, Em gera relação mal. aos polícias municipais, Sim. penso que a doutora Alexandra Leitão aí deveria informar-se um pouco melhor, porque até lhe vou dizer uma coisa, olha, sabe, a única pessoa, nós tínhamos 600 polícias municipais. E quantos são hoje? A única pessoa que me ajudou E quantos foi são hoje, José Luís Carneiro, Sr. que Engenheiro, teve quantos mais são 25. Hoje Quantos são são? 400, e sabe porquê? Por São culpa do seu 412 governo, do dos seus governos e deste governo, porque nem um nem outro me deram os polícias municipais. Foram 600 e agora portanto, são quando a senhora 412. diz que vai ter Corroborou. mais polícias municipais, Corroborou. é porque não sabe como é que eles contratam. Porque tem que vir do governo e, portanto, sem o governo não mas consegue. cabe à Câmara criar E as condições. já criámos de todas as condições. alojamento, etc, Pois estamos há 2 anos, há mais agora de podemos 2 saber anos. alguma Vamos coisa avançando. sobre o plano de segurança que foi discutido com a Sra. Ministra da Administração Gostava de lhe Interna. fazer também que esse plano de segurança é para exatamente que o Governo nos dê não só mais Polícia Municipal, porque nós precisamos Estamos mais mesmo a ficar PSP. sem tempo. E durante os Bruno 14 Mascarenhas. anos, os 14 anos que tivemos Teve foi sempre a diminuir. Mas o havia mais PSP, agentes da está a Polícia ver? E Municipal. isso é uma pena. Mas havia mais agentes da queria O nosso dizer tempo está a que chegar ao fim. os jardins que falou, muitos deles são responsabilidades E ainda juntas. vos queria ouvir sobre E essas isso. juntas de freguesias não fizeram o trabalho. Não, eu Queria não. só, sobre este já tema. agora... Não este. já Não, agora não, Carlos Moedas, agora já não dá Cortaram-me a dar a tempo. palavra, Já não dá tempo. Bruno Mascarenhas. Eu não consigo responder à doutora Alexandra Leitão, porque Eu não queria perguntei, corrigir eu o que ela afirmei, estava a portanto dizer. não preciso me Não, mas a responder. Eu queria, afirmação é antes de errada. mais- Não fiz nenhuma Portanto, a pergunta, afirmação não eu está fiz certa. afirmações. Não Eu está queria antes de correta. mais dizer... E reitero. É pena, tenho mesmo pena que não esteja... Mas teve tempo, Carlos Queria Moedas. antes de mais Não é dizer que este é um tema que ainda bem que o Sr. Engenheiro Moedas seguiu o Chega, porque a iniciativa inicial, a minha, e está comprovado até na imprensa, que nós somos firmes defensores do poder e do aumento de poderes da Polícia Municipal. É inaceitável que a cidade mudou tanto e que nós não façamos hoje uma alteração legislativa precisamente para dar mais competências, mais capacidades de intervenção à Polícia Municipal. Depois, é outra coisa espantosa. Nós temos uma brigada de polícia que investiga os imigrantes que saem do aeroporto e que vêm neste caso, para a cidade. E são identificadas essas pessoas. E o que é que acontece? Não há um centro de instalação temporária para estas pessoas. Está no Porto. Portanto, nós temos que ter em Lisboa, e o grupo parlamentar do Chega, no final, agora em julho, já fez um projeto de resolução nesse sentido e nós estamos perfeitamente Mas deixe-me alinhados. fazer-lhe uma pergunta muito em concreto sobre o seu programa, do que é conhecido, Bruno Mascarenhas. Mas nós queremos ter em Lisboa exatamente um centro destes para alojar estas mais pessoas. 300 agentes da Polícia Municipal em 2 anos. O Carlos Moedas conseguiu 25 em 4 Porque anos. não se impôs. Mas baixou o número. Não se Não, impôs. não, não, Isso é um reparo. não fui eu que O disse. engenheiro Moedas, há Incrível. 4 anos, Não, teve alinhados, veio os dizer dois, estão os dois exatamente que e se impor perante um governo. E era um governo socialista. Agora tem um governo do PSD e não se impõe perante o próprio governo. E, portanto, estava na altura de o fazer. Claro, já não vai a tempo. Mas o que é certo é que nós temos a perfeita consciência de que se não tivermos os limites mínimos, que são cerca de 700 polícias municipais na cidade de Lisboa, e basta ver aquilo que diz o Sr. Comandante da Polícia Municipal, para chegarmos à conclusão, só conseguimos realmente fiscalizar. Vamos fechar a segurança com o João nas várias Ferreira áreas para da depois irmos cidade, ainda só conseguimos fiscalizar se tivermos a outros este assuntos da contingente. cidade. E acho que aí estamos de acordo. O João Ferreira acusa o Carlos Moedas de descredibilizar a Polícia Municipal e a sua grande proposta é esquadras de proximidade. Sim. Que autonomia tem a Câmara Que é para uma isso? questão absolutamente central. Aliás, eu sou o último a falar do tema da segurança e o primeiro a falar numa questão que é crucial, que são as esquadras de proximidade. Em Lisboa encerraram várias ao longo dos anos, em gestões PS e em gestões PSD, e que quebraram uma relação de proximidade que é fundamental numa dimensão preventiva da segurança. E é para essa dimensão que nós temos de olhar em primeiro lugar. A guerra das câmaras de videovigilância, a ver quem mete mais câmaras de videovigilância, eu recomendava-vos que falassem, por exemplo, com os comerciantes da Baixa, que têm quase todos eles câmaras de videovigilância. Do ponto de vista da dissuasão da prática do crime, o efeito é Mas os muito, do Bairro Alto muito falaram limitado. sobre elas, disseram que estavam mal útil, colocadas. é uma ferramenta útil na identificação Disseram que depois estavam do mal crime colocadas. acontecer. Não. Nós temos que Bairro reforçar... Alto não Peço fui eu. desculpa, Peço agora desculpa. deixa-me falar. Muito bem, peço Nós temos que reforçar a dimensão preventiva e aí não é possível em
encarar essa dimensão preventiva, sem reforçar experiências como o policiamento comunitário, que tem funcionado muito bem em algumas zonas, tem de ser reforçado, e a reabertura de esquadras de proximidade de bairro que é necessário considerar. Eu vou dar um exemplo que é particularmente elucidativo. A esquadra de Carnide encerrou funcionando em instalações municipais. O argumento na altura invocado para o encerramento da esquadra é que ela tinha problemas de salubridade. Havia pragas na esquadra, não havia as condições mínimas para que os agentes lá se pudessem manter. Como é que durante 4 anos, e isto foi um assunto em que falei a Carlos Moedas por diversas vezes, a Câmara não garante as obras necessárias e a criação de condições para que o argumento invocado para tirar de lá a esquadra deixe de existir e a esquadra regresse. Este é um exemplo, mas há muitas mais dimensões. Quanto à Polícia Municipal, sim, a primeira preocupação de um Presidente de Câmara deve ser tudo fazer para reforçar o prestígio e a autoridade da Polícia Municipal. Vamos fazer Quando agora nós desviamos a Polícia Municipal, última ronda para cujos efetivos são escassos, da sua função para funções sobre as quais há dúvidas que estejam a atuar dentro da legalidade, isso não contribui para prestigiar a Polícia Municipal e reforçar a sua autoridade. Vamos à mobilidade. Alexandra Leitão, é para si uma das áreas-chave a melhorar na cidade. Carlos Moedas já deu passe grátis a jovens e a idosos. Alexandra Leitão quer para todos. É essa a sua grande proposta nesta área? Não. A mobilidade em Lisboa regrediu nos últimos 4 anos. Eu quero uma mobilidade equilibrada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há lugar para o carro, que tem que se reforçar os transportes públicos e que tem que se fazer e ter uma cidade mais confortável e mais amiga dos peões. Talvez as pessoas não saibam, mas eu vou dar uma informação. Lisboa é a penúltima cidade capital europeia no ranking da pedonalidade amiga das crianças. Somos os penúltimos em 35 ou em 36. E, portanto, nós temos uma cidade que hoje é hostil aos peões porque houve uma completa e absoluta investimento apenas no carro. Nada me move contra o carro. Quero equilíbrio. E então vamos saber aqui uns dados. Primeiro, a Carris nunca andou tão devagar como agora, 13 km/h. Nunca houve não se construiu, não se fez 1 km de faixas base, pelo contrário, até se diminuiu 1 km de faixas base. E, portanto, é preciso mais circuitos, horários alargados, mais faixas base. É preciso cumprir horários, quer na Carris, quer no próprio metro. E também é preciso tornar mais acessível e, por isso, a gratuitidade. Mas nem com a gratuitidade o engenheiro Carlos Moedas conseguiu que aumentasse a utilização do transporte público, porque o transporte público em 24 tem hoje, ainda não tem os mesmos utilizadores que tinha em 2019, não recuperou dos tempos antes da pandemia. Ainda mais uma pergunta. Porquê? Porque são de má qualidade, tem que ser de melhor qualidade. Higiene urbana. É um pacote geral que tem a ver com todos estes aspectos da mobilidade. E vão falar, acho eu. Vamos fazer esta última ronda sobre assuntos que cada um considera muito prioritários e a higiene urbana também é uma das suas. Primeiro eu falo depois, não? Alexandra Leitão, não, porque vamos terminar. Quer colocar contentores modernos, e também já vais, João Ferreira, e implementar uma recolha inteligente de resíduos. Há várias coisas que se tem que fazer na higiene urbana. A higiene urbana, neste momento, é mal gerida. Lisboa nunca foi tão suja, Lisboa nunca teve tanto lixo, Lisboa nunca cheirou tão mal como agora. Não sou eu que o digo. Pessoas que me mandam dezenas de fotografias, pessoas que entram em Lisboa vindos de outras cidades do país ou até de cidades do estrangeiro e que ficam admiradas com o estado em que está a higiene urbana na cidade. Tem que haver recolha 7 dias por semana. Tem que se construir uma central de lavagem de contentores. Tem que se clarificar a divisão de competências com as juntas de freguesias. Também aqui, o estudo de... Clarificar, João, clarificar. Mas porquê é que não fez em 4 anos? Já passo para si. É preciso fazer um estudo de carga também nesta matéria. Olhe, porque o alojamento local, por exemplo, produz muito mais lixo e ninguém trata dessa matéria. Vamos é preciso passar para o Bruno Mascarenhas, porque o nosso tempo está a chegar ao fim e ficou bem claro. Está a ser mal. E eu queria ouvi-lo sobre uma proposta ambiciosa que tem, que é reduzir a 0 o número de sem-abrigo em Lisboa. Pergunto-lhe como é que vai conseguir isto. Bem, nós tendo em conta que aumentaram em 43% os sem-teto. Nós temos essa ambição, mas eu gostava também de... É o Bruno Mascarenhas agora. Poder dar primeiro, então posso ir primeiro só dar aqui uma chega à questão da mobilidade. É porque nós, de facto, uma das coisas que temos de ter em consideração é que continuam a ser feitas ciclovias praticamente sem projeto e sem qualquer interesse para a cidade. Uma das coisas que, obviamente, seguramente, e temos que fazer, é acabar com parte delas, porque isso é absolutamente fundamental para dar fluidez
ao tráfego da cidade. Depois, quanto à higiene urbana, nós temos um problema que está claro. É a falta de qualidade dos autarcas na gestão do mesmo. E eu queria, é uma das suas medidas mais... Certo, mas eu queria responder a isto porque é importante. Quanto à higiene urbana, quando nós temos uma pessoa que vem de Oeiras, que são os boys e os playboys do PSD, que não percebem absolutamente nada do que se passa na cidade de Lisboa, não dão oportunidades às pessoas que estão na higiene urbana e que conhecem o que se passa, sabe o que é que acontece? Temos este resultado que ainda por cima agora o engenheiro Moedas quer repetir, quer trazer outra pessoa muito rapidamente, Bruno Mascarenhas, é o João Ferreira que vai encerrar este debate. Não, sem abrigo, nós queremos reduzir a zero desde logo. De mostrar só as fotografias desde 2014 de Luz em Lisboa, que era para a doutora Alexandra Leitão. Não estar aqui a fazer política barata, quando aqui está o lixo em 2014, 2018. E olha, a sua número 2, isto é a Junta da Misericórdia, onde a sua número 2 for ela a responsável pela higiene urbana, a sua número 2 for, a sua número 3, peço desculpa, se ela for a responsável, isto é a Misericórdia, ela é presidente da Junta da Misericórdia. Porque é o João Ferreira que vai terminar. Nós fizemos um trabalho. Nós fizemos um trabalho na Assembleia Municipal a vida noturna, Sr. Engenheiro. Conseguimos identificar. Temos 17 associações de moradores que põem em causa a sua gestão. Alexandra Leitão, obrigada. Conseguimos identificar, porque estes senhores dizem às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, vão tratar dos documentos, vão aqui, vão ali. Não, nós temos que ter um gestor por pessoa para, obviamente, o objetivo é que as pessoas sejam acompanhadas e depois tenham uma integração profissional. 2 minutos finais para o João Ferreira. E para isso, essa é a forma de mobilidade e higiene urbana. Mobilidade. Sim, nós temos que reforçar as condições de pedonalização. Se Lisboa for uma cidade mais segura para as crianças, será uma cidade mais segura para todos os grupos populacionais mais vulneráveis. E por isso temos um programa, Lisboa para Crianças, que visa adaptar soluções urbanísticas a uma maior condição de frequência e de usufruto do espaço público, a começar pelas crianças. Carris, a nossa proposta é duplicar, no horizonte do mandato, o orçamento anual executado, o orçamento de investimento, o investimento executado. Terá um custo aproximado de 100 milhões de euros, é menos de metade do que aquilo que se gastou na devolução do IRS. Metro tem um papel também estruturante da mobilidade. Nós hoje chega-se a esperar mais por uma carruagem de metro do que se espera pela carruagem do comboio na linha de Sintra. A linha circular, que foi uma opção em que o PS teimou contra tudo e contra todos, mas que Moedas não alterou desde que está na Câmara Municipal de Lisboa, era uma das promessas, vai agravar este problema, vai quebrar a ligação de zonas periféricas da cidade às zonas centrais, a ligação direta que hoje existe. É necessário abandonar de uma vez por todas, e não é apenas nas horas de ponta, a linha circular e criar uma linha que funcione em sistema de laço e não linha circular. Higiene urbana. Há problemas de fundo no que a higiene urbana diz respeito. Nós temos que olhar a esses problemas de fundo que não passam, Alexandra Leitão, por clarificar competências de juntas e de câmaras municipais. Estão claras na lei desde 2012. Essas competências estão claras e o problema está aí. É que elas foram mal distribuídas, essas competências. Aquilo que antes dependia de uma entidade que tinha uma capacidade de intervenção integrada à escala de cidade, hoje depende de 25 entidades. Criaram-se ineficiências, gasta-se mais dinheiro, há desarticulações, descoordenação entre Câmara e juntas de freguesia, o lixo que está dentro do contentor é competência da Câmara, o que está fora do contentor em cima do passeio é competência das juntas. Isso é que é o objetivo do PCP. É tê-los todos juntos, porque é mais fácil controlar. Peço desculpa, temos que olhar para este enquadramento e não é clarificar competências. É muito injusto. Reequacionar o quadro de competências hoje trazer fotografias da Misericórdia a trazer à Câmara quando recusa a regulação da vida noturna. E é muito injusto trazer fotografias da Misericórdia que Lisboa perdeu. O nosso tempo chegou ao fim. Lisboa perdeu a quando da reforma administrativa que foi concretizada por uma gestão PS com o apoio do PSD. Nós temos de ter planos de investimento plurianuais muito bem, e temos que terminar agora. Passam por contratações, por dar melhores condições de trabalho, que pioraram com a reforma administrativa. Acabou o nosso tempo. Porque aumentou muito o número de doenças profissionais. Muito obrigada. É o João Ferreira que termina este debate. Muito bem, o tempo ficou equilibrado. Obrigada, João Ferreira, Carlos Moedas, Alexandra Leitão, Bruno Mascarenhas. Não se mudam 14 anos em 4 anos. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigada mais uma vez aos 4. Já a seguir começa a análise na edição da noite. Eu regresso amanhã à SIC Notícias com o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sintra, às 10h30 da noite. Até lá.
SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.